Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou o Roberto Tacani. Esse canal tem a intenção de passar informações técnicas numa linguagem mais simples e também tem como objetivo ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Peço o seu apoio também para o nosso canal, tá? Dê o seu like, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos falar um pouquinho das orquídeas epífitas, mas principalmente as suas raízes. Você conhece realmente o que seja o velame nas raízes das orquídeas? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Aproveito esse vídeo também para fazer o convite, tá? Para que vocês participem do Simpósio Brasileiro, tá? De Cultivo de Orquídeas, que será totalmente virtual, sede em Presidente Prudente, na Universidade UniOeste. Para quem gosta de orquídeas, tá certo? Vai ser um prato cheio. A inscrição custa somente R$15, tá certo? Faça a sua inscrição, participe. Eu vou ser um dos palestrantes. Eu recebi uma solicitação para que explicasse sobre o sistema radicular das orquídeas epífitas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque realmente as raízes das orquídeas epífitas, elas diferem muito das outras plantas e das orquídeas terrestres. Então a gente vai falar um pouquinho do velame, tá? Das raízes das orquídeas epífitas. Você que está chegando agora no nosso canal, bem-vindo, bem-vindas, né? Já temos próximo a 250 vídeos com muitos assuntos importantes para que você veja e reveja. São mais de 12 playlists que falam sobre substrato, adubo, espécies diferentes, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem, assista também os outros vídeos. Eu vou deixar vários playlists aqui no i, né? Aqui, né? Você pode clicar e assistir. Como eu disse, né? As orquídeas, principalmente as orquídeas epífitas, elas são diferenciadas principalmente porque as raízes, elas têm uma função um pouco diferente das plantas tradicionais que nós conhecemos. O primeiro é a fixação, tá certo? Então as raízes conseguem fixar, tá? Em troncos, em árvores, em superfícies pedregosos, né? Então isso diferencia bastante das outras raízes, né? Que comumente nós conhecemos, tá? E também ela tem uma função muito importante, que é a de absorção, tá? E também de manutenção de água, tá? E nutrientes, principalmente nas épocas mais complicadas, onde não tenha água, não tenha chuva, ou situação não seja o ideal para essas plantas, tá certo? Então, devido a isso, né, devido a essas adaptações, é que essas orquídeas, né, conhecidas como epífitas, tá? Eu vou citar aqui as catleias, as phalaenopsis, as dendrobiums, elas conseguem sobreviver nessas condições, tá? Bem diferenciada, tá? Das outras plantas. Eu vou mostrar a seguir
tá certo? Uma apresentação sobre essa morfologia, essa forma aparente dessas raízes, dessas plantas, e explico em cima das figuras, das fotos, para o melhor entendimento. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Aqui a gente vai comentar basicamente, né, dos aspectos funcionais, né, das raízes das orquídeas, tá certo? Que a gente não encontra em muitas outras espécies, tá? Nas orquídeas é bem característico isso, né? Essa anatomia, como vocês estão vendo aqui, tá certo? E ocorrem basicamente todas as orquídeas chamadas de epífitas, tá certo? Essas raízes aqui que vocês estão vendo são raízes de espécies híbridas de orquídea conhecida como Cattleya, tá certo? É uma híbrida, né? E aqui vocês podem ver o sistema radicular, que são os velames e a fotossíntese. Vamos aproximar um pouquinho melhor essa foto, tá certo? Então, toda essa parte branca que vocês estão vendo aqui, certo? Da orquídea, tá? A parte carnuda dessa orquídea é o chamado velame, tá certo? O velame são células mortas, tá? É como se fossem esponjas, né? Onde elas, na verdade, servem como armazém de água, nutriente e, segundo algumas pesquisas, de muitos micro-organismos benéficos, né? Conhecidos aí agronomicamente como micorrizas, né? São fungos que trabalham em prol da associação. Então, muito interessante isso, né? São pesquisas realizadas aí pelos centros de pesquisas do mundo inteiro, né? Então, a gente vai ter resultados muito positivos com relação a esse assunto, né? Nos próximos anos, nos próximos meses, tá certo? Então, basicamente, esse velame, gente, tá certo? Ela funciona como um armazém, né? Uma área manutentora de águas, né? E principalmente de nutrientes e agora de micro-organismos benéficos também. O velame também, ela serve também como a fixação dela, né? No seu substrato, na árvore, nos troncos, né? Nas cascas e aqui nesse caso no vaso. Então ela acaba se fixando com grande poder de cola, né? Que é impressionante porque você não consegue retirar facilmente, né? Quando a orquídea está bem enraizada, nem do tronco, nem das árvores e muito menos do vaso, tá? Então ela acaba, na verdade, quando você arranca, você acaba danificando as raízes, tá? E a segunda função das raízes das epífitas, que dificilmente a gente encontra em outras espécies, é a parte fotossintética, tá certo? Então, essa coloração verde aqui, tá? Ela é dado, né? Essa coloração é dado principalmente pela presença de clorofila, pigmento chamado clorofilas, né? E nós sabemos que tem os 2 tipos de clorofila A e clorofila B, ok? Que vão estar, na verdade, auxiliando, né? Nesse caso, as orquídeas, principalmente com os fotossimilados, né? Então, essas células aqui estão fazendo fotossíntese, então, por isso que a gente já comenta, né? As pessoas que não têm noção, né? Que não têm esse conhecimento, pega a tesoura de poda ou canivete e corta aqui, gente. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu vejo muitas vezes até pessoas mais esclarecidas, né, colecionadores de orquídeas que cortam, né, essas partes da orquídea, né, as raízes, o velame da orquídea,
para deixar a planta melhor apresentável, né? Esses velames, essas raízes aqui, essas pontas, tudo são extremamente úteis para as plantas, né? Por que que vai se cortar isso, né? No caso das orquídeas, elas têm poucas raízes, principalmente porque essas poucas raízes, elas têm essas outras funções primordiais para o crescimento e sobrevivência das plantas, tá certo? Aqui já uma outra espécie, são mudas de Phalaenopsis, só para vocês terem uma ideia, né? Elas estavam nessa bandeja de mudas, por isso que elas ficaram aqui totalmente brancas, né? Mas no momento que elas captam a luz, você pode perceber que a raiz foge do escuro, né? Em busca da claridade, né? E essa ponta aqui, você percebe que elas têm essa coloração vermelho esverdeado porque elas estão fazendo fotossíntese, né? Quando você corta, você acaba deixando um ferimento em aberto para a entrada de problemas como bactérias e fungos, né? E se o ambiente estiver contaminado, isso pode entrar na planta e pode acabar com a planta, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que comentar com o pessoal é não cortar as raízes, principalmente dessas orquídeas epífitas, né? Aqui já uma planta numa fase um pouco mais adulta, tá certo? Vocês já podem perceber aqui, né? Elas já estão num sistema de vaso transparente, tá certo? Então, você pode perceber que as raízes aqui já estão fazendo fotossíntese e a parte viva, né, das células das raízes, vocês podem perceber aqui a coloração esverdeada, tá certo? Isso significa a presença de clorofila e, muito possivelmente, o trabalho da fotossíntese sendo realizado pelas plantas, né? Aqui já no vaso, aqui já é uma outra planta, aqui já é uma híbrida de Oncidium, né? Vocês podem perceber que as raízes basicamente procuram, né, localidades mais claras do vaso para o seu desenvolvimento, tá certo? E nesse caso aqui, essa planta, com certeza as raízes vão estar realizando fotossíntese, né? Tá certo? E, como eu falei, né, sempre falei, o velame, ela serve como um armazenador de água e de nutrientes, né? Então, essas funções, principalmente, não existem em muitas espécies além das orquídeas. Isso prova que as orquídeas, né, são das plantas, digamos assim, mais desenvolvidas, tá, com relação a todas as outras espécies, né? Ok? Então, aqui vocês podem, então, perceber, né, a importância, e vocês já veem isso, né, no mercado. Por que as orquídeas, algumas orquídeas, vêm nos vasos, né, dessa coloração transparente? É muito importante isso. Vocês viram que é bem diferente, né, essas raízes, esse velame. Espero que você tenha entendido um pouquinho melhor como é o sistema radicular das plantas epífitas, no caso aqui as orquídeas, e especificamente o velame, tá certo? Mas é importante mencionar para vocês, tá certo? Até as pessoas mais dito experientes com relação às orquídeas, de vez em quando fazem errado, que é o corte dessas raízes. A quantidade de raízes que essas plantas emitem são bem menores do que as plantas terrestres. Então, esse sistema de ficar cortando as raízes não é interessante. Isso prejudica muito, principalmente, como a gente já comentou aqui, porque essas raízes, o velame, ela faz parte do sistema suculenta dessas plantas. Ou seja, esses órgãos, né, elas também vão estar, né, armazenando tanto a água como os nutrientes. Então não se deve cortar as raízes
Em hipótese nenhuma. Vocês viram que essa pergunta bem inusitada, bem inocente, né? Vira um vídeo muito interessante e muito importante, principalmente para quem gosta, principalmente aí das orquídeas, né? Quem tem a orquídea, tá certo? Eu sempre comento o seguinte: a gente que, mesmo com vários anos de estudo científico, técnico e também prático, nós não sabemos muita coisa sobre as plantas, tá certo? A gente tem que aprender todos os dias, ok? Então, a gente tem que ser muito humilde, né, para reconhecer novidades e informações importantes com relação a todas as plantas, né? E principalmente agora aos órgãos, né? A gente está falando das raízes das orquídeas, tá certo? Muitas coisas ainda vão ser descobertas, tá? Como, por exemplo, a associação de vários tipos de fungos, principalmente no velame, e fungos benéficos às orquídeas. Existem muitas pesquisas sendo conduzidas e muita coisa interessante deve ser divulgada nos próximos meses, nos próximos anos. Por isso, sempre temos que estar atento, né, com relação à divulgação dessas pesquisas. Como em todos os vídeos, eu sempre peço apoio para uma entidade, tá, de assistencialismo, e hoje a gente está pedindo o seu apoio para o LAR, né, a Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe pessoas com câncer em seu tratamento e não tem condições de se manter aqui na capital do Ceará. Então, vocês podem contribuir com essa entidade com alimentos não perecíveis, roupas usadas, né, remédios, fralda geriátrica, tudo que vocês puderem ajudar a essa entidade. A gente precisa ajudar esse pessoal que tanto precisa nesse momento crítico que estamos passando. E peço também o seu apoio para o nosso canal, né? O seu clique no like, no joinha, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você, aguardo você no próximo vídeo e muito obrigado.